Desde que o homem descobriu que era possível construir uma máquina capaz de voar, nasceu a vontade de ir voando para onde quisesse, com a mesma liberdade que os automóveis haviam trazido antes. Mas se o automóvel te dá liberdade e o avião vai voando rapidamente para o destino, se a gente juntar os dois, vamos ter o melhor dos dois mundos, né não? Que tal um carro voador? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com você? Tudo bem, ok. Carros e aviões são duas bestas completamente diferentes. Mas no início do século passado era pior ainda. Os automóveis eram máquinas grandes, com motores enormes e muito pesados. Enquanto os aviões utilizavam tela e bambu e eram incrivelmente leves e com baixa capacidade de carga por conta da baixa potência dos motores existentes. Misturar essas duas máquinas era coisa de maluco ou de cinema. Voar da sua casa até o trabalho era um sonho que só poderia ser atingido nos filmes de ficção científica do cinema como Metrópolis de 1927, onde biplanos voavam entre os prédios. Também tinha aquele mineirinho baixinho com chapéuzinho esquisito que fazia isso usando balões ou o pequeno Demoiselle, encantando Paris. Só que balões não eram muito práticos e o avião demandava um campo de pouso ao lado de onde se pretendia ir. Mas o Santos Dumont não conta também, né? Ele estava muito além do seu tempo. Aí vieram as guerras mundiais com novas tecnologias, materiais mais leves e resistentes e motores mais potentes. Adivinha, a ideia de um carro voador ganhou força novamente. Aí lá em 1947, o Robert Edson Fulton Jr. construiu seu carro voador, que ele chamou de Amphibian, e que foi considerado por seus defensores como uma necessidade do pós-guerra. Um avião em cada garagem. O avião poderia ser convertido em carro em menos de 5 minutos, com a retirada das asas e da hélice. Olha que tranquilo, uma comodidade incrível. Ele usou os mesmos controles para voar e para dirigir, e viajava aí a 80 km por hora no solo e 180 voando, e com um consumo de 10 km por litro. 3 anos depois do seu primeiro voo, em 1947, tornou-se o primeiro carro voador a ser certificado pela CAA, que era a precursora do que hoje a gente conhece como FAA. Só que as despesas para desenvolver esse veículo fizeram com que ele tivesse que vender a empresa para uma empresa muito maior que a dele. E essa muito maior nunca quis fabricar um carro voador. O Amphibian foi a inspiração para que Moulton Taylor, em 1949, desenvolvesse o seu Aerocar, que voou pela primeira vez em 1950. Ele tinha uma cabine pequenininha para 2 passageiros com rodas alojadas em polainas externas semelhantes a aviões. Tinha um motor aeronáutico Lycoming, o O320, de 4 cilindros opostos horizontalmente, montado na parte traseira da cabine. E ele produzia 143 HP e tracionava as rodas dianteiras por meio de uma caixa de marchas manual de 3 velocidades. O motor se conectava a uma hélice do tipo pusher, que são aquelas hélices, elas ficam na parte de trás do avião, sabe, virada para trás. E era por meio de um eixo escondido atrás da placa traseira do veículo. O Aerocar teve uma velocidade máxima de estrada de 105 km por hora. E a velocidade de cruzeiro ali na estrada entre 90 e 100. No ar, ele tinha uma velocidade máxima de 190 e uma velocidade de cruzeiro de 100, praticamente a mesma de andar no solo. E um teto de serviço de 12 mil pés e um alcance aí de 480 km mais ou menos. O que diferenciava o Aerocar do Amphibian, que tinha sido o primeiro, era que as asas dele e a cauda não precisavam ser deixadas para trás no aeroporto, porque se você tira, vai deixar onde, né? Elas se dobravam em um pacote autônomo que podia ser rebocado como um trailer. Entre as vantagens desse projeto estava que se um piloto da Aerocar ficasse com mau tempo, né, pegasse mau tempo na rota, ele pousava aí no aeroporto mais próximo ou numa estrada e aí passava a dirigir até a tempestade passar. A conversão de carro em avião levava entre 5 e 10 minutos e um dispositivo de segurança evitava que o motor não ligasse se as asas, a cauda ou algum outro equipamento de voo não estivesse preso com segurança. Eu acho isso uma boa ideia. O Taylor conseguiu a certificação da CAA para o Aerocar em 1956, só que somente 5 foram construídos. E o Taylor transformou um deles no Aerocar
3 e os outros 4 ainda existem hoje, sendo que pelo menos um deles ainda tem condições de voo. E aí ele desenvolveu o Aerocar 3 em 1968, baseando-se no Aerocar 1, que tinha sido danificado em um acidente de trânsito. Vai vendo. Ele tinha um corpo de fibra de vidro mais aerodinâmico com paralamas fechados. O estilo tinha sido inspirado no Jaguar E-Type. As rodas eram retráteis e seriam totalmente estendidas para decolagem e pouso, parcialmente retraídas para uso na estrada e totalmente retraídas em voo. A velocidade no ar aumentou para 217 km por hora. E embora fossem realmente capazes de viagens rodoviárias e aéreas, os Aerocars, como a maioria dos carros voadores, não eram muito práticos, viu? Eles eram apertados, barulhentos para os padrões dos carros, pesados para os padrões dos aviões e lentos, tanto em solo quanto em voo. Ou seja, um pato. O equipamento necessário para viagens rodoviárias, embreagem, transmissão, faróis, era responsável por cerca de 130 quilos do peso de 680 quilos de um Aerocar 3. E a economia de combustível também não era lá essas coisas, viu? Ele fazia aí 6,3 quilômetros com 1 litro na estrada, 30 litros por hora de voo, voando, em comparação com os 22 litros por hora de um Cessna 150 de 2 lugares. Não me parece muito vantajoso isso, mas apesar disso, em 1970 o Aerocar 3 chamou a atenção de Lee Iacocca, que então era o presidente da Ford. Ele encomendou um estudo, provavelmente entre planilsons, que concluiu que havia potencial para 25 mil vendas de Aerocar por ano. Só que o departamento de transporte estava meio preocupado com tantas pessoas subitamente voando por aí. E a Ford estava preocupada com o potencial impacto negativo do número de acidentes. E aí, oficialmente, o projeto foi enterrado quando os engenheiros da Ford determinaram que modificar o Aerocar para atender os padrões de segurança automotiva e emissões da época lá, ia custar 400 milhões de dólares. Ia deixar o carro tão pesado que ele não ia conseguir voar. E aí, com o desenvolvimento e principalmente com o barateamento do uso de materiais compósitos, que são muito mais leves, resistentes, como a fibra de carbono e o Kevlar, e recursos eletrônicos de navegação e controle, o sonho do carro voador retornou e novas tentativas de se criar um carro voador estão aparecendo. O povo não aprende, hein? Um desses projetos é europeu, da Aeromobile. A Aeromobile é uma empresa privada, atualmente financiada pelo próprio presidente e CEO e por fundos de investimento da Eslováquia e investidores privados da Europa, Oriente Médio e Ásia. O Aeromobile é descrito pelo fabricante como um veículo que se sente à vontade na estrada ou no céu, utilizando design e engenharia automotiva e aeroespacial de ponta, materiais avançados e acabamento de luxo. Sei. Ele pode se transformar perfeitamente de carro em aeronave executiva em menos de 3 minutos. As dimensões são de um veículo muito grande ou um avião pequeno, porque ele tem 6,10 metros de comprimento por 2,20 metros de largura, com as asas fechadas. Já com as asas abertas, a envergadura é de 8,80 metros. Mas ele tem um motor de 300 HP, então o desempenho como automóvel é até razoável, dá uma velocidade máxima de 160 km por hora com todo o peso. E acelera de 0 a 100 em 10 segundos, autonomia 520 km. Já como avião, ele utiliza uma hélice também do tipo pusher, que empurra o avião, e a sua velocidade cruzeira é de 260 km por hora. E dá uma autonomia aí de 520 km com 2 pessoas a bordo. E precisa de 300 metros para decolar, só isso. E 400 metros para pousar. Botaram um paraquedas balístico lá, daqueles que igual o Cirrus tem, que permite que o Aeromobile desça em segurança em caso de emergência. Descer é um eufemismo, O protótipo do Aeromobile já iniciou sua fase de testes de voo no final do ano de 2020. E o início das entregas, vamos ver quem é que vai comprar isso, está previsto para 2023. E não para ainda, tem outro carro voador, que foi desenvolvido por um ex-projetista da Aeromobile. Ele está desenvolvendo o Aircar. Aircar é muito parecido, inclusive, com o Aeromobile. Por que será, E até o nome é bem criativo, Aircar. Mas tem algumas inovações, como o cone de cauda retrátil, que se transforma em um aerofólio quando está retraído e permite com que ele fique com 5,20 metros de comprimento, que é o tamanho de um carro grande, ficando mais curto do que o concorrente. A carroceria dele tem um aspecto assim de um coupé esportivo de 2 lugares. E a própria carroceria contribui ali com 30% a 40% da sustentação quando o avião está voando. E mais assim,
Assim como o concorrente, é equipado com asas dobráveis, uma hélice do tipo pusher entre a fuselagem e a cauda, e também tem um paraquedas de segurança. O primeiro protótipo é equipado com motor BMW 1.6 de 160 HP, mas o fabricante já falou que ele depois vai mudar, né, o modelo de série vai vir com um motor mais potente de 300. No protótipo, a velocidade cruzeiro no ar é de 170 km por hora, com alcance estimado de 1.000 km a uma altura de 8.200 pés. O fabricante afirma que leva 2 minutos e 15 segundos para se transformar de um carro em uma aeronave e vice-versa. Tem um monte de servomotor ali mexendo essas parafernália toda. O protótipo já voou, foi em 2020, e em junho de 2021 ele realizou um voo de 35 milhas entre os aeroportos de Nitra e Bratislava, na Eslováquia. O Aircar, obviamente, ainda não recebeu certificação de voo para vendas. E nos Estados Unidos tem também um carro voador que está sendo desenvolvido, e o protótipo já voou, ele se chama Terrafugia Transition. Apesar da Terrafugia estar nos Estados Unidos, a empresa foi comprada pela fabricante de automóveis Geely, da China, em 2017. Ele é praticamente do mesmo tamanho que os concorrentes europeus, só que ele tem 2 modos de propulsão. Um motor a combustão Rotax de 4 cilindros, que é injetado e tem 100 HP para voo. E ele tem motores elétricos para movimentação no solo. E diferente dos modelos europeus, onde as asas rotacionam inteiras para trás, no Transition elas são dobradas em 2 partes e ficam ao lado da fuselagem. E o que ele tem em comum? Paraquedas balístico para emergências em voo, bem como airbags e cintos automaticamente retráteis obrigatórios para os automóveis. E esse já foi certificado pela FAA no início de 2021. E já iniciou a campanha de vendas na categoria aerodesportiva, um negócio assim. Também existem planos para um modelo movido a jato no futuro. Eita, nós! E pasmem, ainda tem mais um projeto de carro voador. Só que esse não é um carro que se transforma em avião, e sim um conceito bem diferente. É o Paul V Liberty. Quando a gente vê asa giratória, já pensa em quê? Helicóptero. E o Paul V Liberty não é um helicóptero. No modo de voo, ele é mais um girocóptero ou giroplano. Qual é a diferença? O rotor do helicóptero ele é movido por um motor que faz aquelas pás girarem, né? Só que as lâminas do Paul V, elas não são alimentadas por motor. Elas giram livremente pela ação do vento. Ou seja, enquanto tiver fluxo de ar, elas giram e agem como um paraquedas está aberto continuamente. Como carro, ele só tem 3 rodas e um controle automático de estabilidade que botaram lá, porque já vi que não tem muito boa estabilidade, né? E leva 2 pessoas. Ele é fabricado na Holanda e tem design italiano. Com peso máximo, ele precisa só de 330 metros de pista. E quando você for estacionar, ele tem que tomar cuidado ali com o diâmetro do rotor, né? Que é 10 metros e 75 centímetros, porque senão vai dar problema. Uma das características de segurança é que ele vem equipado com 2 motores, um de 100 HP para o carro e um de 200 HP para a hélice do tipo pusher. E se falhar o motor em voo, o motor principal de voo falhar, o motor do carro pode prover metade da potência e propiciar ao piloto que escolha um bom local para um pouso em emergência. É melhor do que um paraquedas balístico, onde você não sabe onde vai cair. E mesmo se não tiver nenhum dos 2 motores funcionando, vai que ele perde os 2, ele funciona como um helicóptero que está permanentemente em autorrotação. Não que isso seja uma coisa boa, tá? O Paul V já está à venda por um preço aí de $500.000, muito mais barato que muito supercarro por aí. Então, dentro em breve, vamos ter um monte de carros voando em nossas ruas, certo? De jeito nenhum, moçada, não é bem assim não. Quando um desses carros vira avião, ele passa a ser o quê? Um avião. E como avião, ele precisa ter um piloto habilitado, precisa cumprir aí todas as regras de navegação, manutenção, tráfego aéreo. Ou seja, está sujeito aos mesmos regulamentos do setor aeronáutico do país onde ele se encontra. E além de não serem máquinas baratas, como é que vai ser no caso daquele carro que deu uma encostadinha atrás do seu aerocarro? Hein? Qual que deve ser o preço de uma revisão de um carro desses? E se você ficar parado num congestionamento? Não vai conseguir uma reta em São Paulo, por exemplo, de 400 metros para poder decolar e escapar do congestionamento. Então, por onde quer que se olhe, carro voador está fadado ao fracasso. Quer perder dinheiro? Investe em uma empresa que faz carro voador. Eu não sei nem por que se perde tempo com eles, tá? A gente nunca vai ter uma população voando por aí de carro. Se já é caótico o trânsito no chão, imagina no céu. Isso não inclui drones, tá? Drones autônomos é provável que isso ocorra, mas carro voador, desculpe, nunca vai acontecer.
É só um brinquedo para quem tem muito dinheiro para jogar fora. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$ 2,99 ao mês. Um grande abraço e até o próximo voo!